A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para refletir a palavra de Deus e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Gostaria de chamar você para refletir junto comigo em Juízes capítulo 6, do 1 ao 24. Aleluia, glórias a Deus. E diz assim a palavra do Senhor em Juízes capítulo 6, versículo do 1 ao 24. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante os olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra eles, e contra eles se acampavam, destruindo o produto da terra até a vizinhança da Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, com tanta multidão que não se podiam contar, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhe enviou um profeta, que lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, nem cuja a terra habitais. Contudo, não desse ouvido à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, os bizeeritas, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: Se o Senhor é contigo, homem valente. E respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio isto? E de que efeito todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante de teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, que até que eu volte e traga a minha oferta e disponho perante a ti. E respondeu ele: Esperarei até que voltes. Então Gideão preparou um cabrito, bolos asmos de 1 efa de farinha e carne, pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe de até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-os sobre esta penha e derrama-lhe por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, tocou a carne e os bolos asmos, então subiu da penha e consumiu a carne, os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença.
viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor de face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: O Senhor é a paz. Ainda até o dia de hoje está em Ofra, que pertence aos Bizeeritas. Amém? Glórias a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco, que o Senhor quebre as cadeias, quebrem as barreiras, que possa, Senhor amado, nos impedir de ter entendimento daquilo que o Senhor quer nos falar nesta manhã. Papai querido, eu te peço em nome de Jesus, abençoa, Senhor, os meus irmãos, Senhor, que eles possam verdadeiramente entender, discernir aquilo que tu queres falar aos nossos corações e que o Senhor haja em nosso favor para que nós possamos entender os teus chamados, o teu propósito para a nossa vida. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Então nós temos aqui o chamado de Gideão. E entender o nosso chamado é muito importante em nossas vidas. Entender o propósito que Deus tem para as nossas vidas é importantíssimo para a nossa vida. Amém? Mas nós não podemos falar de Gideão sem lermos algumas coisas, algumas referências de Deuteronômio, que nós vamos entender o porquê que Israel estava passando por aquela situação. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 6 ao 9 e depois do versículo 20 ao 25. Amém? Glórias a Deus. Então vamos aqui. 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitar-te e ao levantar-te. Também estarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. 20. Quando teu filho no futuro te perguntar dizendo: o que significam estes testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás ao teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. E aos nossos olhos fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar uma terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos os estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nossa justiça quando estivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Vamos então agora do capítulo 7 ao 11. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, o qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigorreus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas que tu. Eu, o Senhor teu Deus, te tiver dado diante de ti para as ferir totalmente e destruirás. E não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com o filho dessas nações, nem darás a tuas filhas e os teus filhos, nem tomarás as tuas filhas para os teus filhos, pois eles fariam desviar os teus filhos de mim, para que servisse aos outros deuses. A ira do Senhor se acenderia contra vós outros e depressa os destruiria.
Porém, assim lhes farei, derribareis e altares, quebrareis suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, queimareis a sua imagem de escultura, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu próprio povo e todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve, Senhor, afeição, nem vos escolheu porque fosses numerosos, ou porque qualquer povo seria menor do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava para guardar o juramento que fizera aos vossos pais. O Senhor vos tirou da mão poderosa e resgatou da casa de servidão ao poder de Faraó do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é fiel e guarda aliança de misericórdia até 1000 gerações, ao qual amam e cumprem os seus mandamentos. Dá pago diretamente aos que o odeiam, fazem perecer, não será demorado para com que o odeia prontamente retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos, estatutos e juízos que hoje lhes ordeno a cumprir. Glórias a Deus. Então nós estamos vendo aqui que Israel, ele foi escolhido não porque era o mais numeroso, porque ele era mais poderoso, não porque ele era o menor de todos aqueles povos, dos Jabuseus, de todos aqueles que o Senhor fala aqui, dos Eveus, dos Jebuseus, dos Ferezeus, dos Eteus, dos cananeus, então dos amorreus. Ele era o povo menor que estava ali representado. Mas Deus, ele queria e amava aquele povo. Aquele povo era peculiar para Deus. Aquele povo era o povo seu. Era o povo que ele fazia questão de manter aliança e de fazer grandes feitos e tremendos. Não porque eles podiam, mas porque ele era Deus e ele queria fazer aquilo. Agradava ao Senhor fazer aquilo. Amém? Mas a palavra do Senhor nos diz aqui em Juízes, no capítulo 6, no versículo 1, que fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. As ordenanças do nosso Deus, as promessas com o do nosso Deus para com Israel, desde que ele tirou o povo do Egito, é que eles não se subestimassem, é que eles não se enfraquecessem, porque eles tinham consciência de que Deus era poderoso, que tinha tirado e libertado o povo das mãos de Faraó, que tinha tratado com Faraó frente a frente, tinha libertado o povo e tinha dado todas aquelas terras, tudo aquilo que ele prometeu, ele cumpriu dando todas aquelas terras, independente de Israel ser poucas, de ser pequeno, de ser fraco, das condições de Israel, que Deus sabia que aqueles povos que estavam ali, eles eram muito mais numerosos, muito mais poderosos que Israel. Mas ele queria mostrar a Israel que Israel, ele tinha as mãos de Deus, a mão do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra sobre eles. E isso, ele só pedia que Israel, eles permanecessem na fé, crendo que Deus era com eles, e sendo Deus com eles, eles não precisavam se subestimar, nem temer, nem se contaminar com aquele povo que estava ali no mundo. E nós sabemos que a situação de Israel, ela fica ali precária por causa da sua desobediência. E muitas das vezes acontece a mesma coisa conosco.
nós deixamos. Nós sabemos que temos o Todo-Poderoso em nossas vidas. Nós sabemos que a dependência de Deus nos traz a vitória. Nós sabemos que é Deus que está dentro de nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. E nós nos subestimamos pelas circunstâncias, pelas situações de encontrar, às vezes, um povo, pessoas que aparentemente parecem ter mais poder do que nós, de aparentemente terem mais força do que nós, serem mais numerosos do que nós. E aí nós nos deixamos levar e nos contaminamos e fazemos aquilo que é mal aos olhos do Senhor. E não foi diferente com Israel. Israel fez mal aos olhos do Senhor, e o Senhor se entristeceu, se afastou e os entregou à própria sorte, e entregou-os nas mãos dos midianitas e do povo do Oriente, e que iam lá e saqueavam, porque o povo, os midianitas eram um povo que eles não tinham pátria, eles não viviam em lugares e ficavam ali. Eles só queriam tirar aquilo que era do povo de Israel, levar para si, para usufruir daquilo que o povo de Israel semeava, do gado, da agricultura, de tudo aquilo que Israel semeava, que trabalhava, que plantava, que pastoreava. Eles iam lá e tiravam, arrancavam das mãos do povo de Israel. Aleluia, glorificado seja o santo nome do Senhor. Então, Israel foi ficando o quê? Debilitado. Ele foi ficando totalmente empobrecido. E aí o que eles fizeram? Eles cavaram e começaram a temer, a ter medo daquele povo. E as ameaças vinham, e as investidas vinham, e eles começaram a enfraquecer. Mas quando chegou uma certa feita, eles não estavam mais aguentando, então eles clamaram ao Senhor. Eles lembraram das promessas, eles lembraram que eram filhos, eles lembraram que os pais, os antepassados, eles tinham tido vitória. E é importante, irmãos, que os nossos filhos, que a nossa parentela, que a nossa família nos veja buscar o Senhor, clamar o Senhor, buscar refúgio em Deus. Porque ainda que eles não façam isso, feita na vida deles, quando eles passarem por agrura, quando eles passarem por dificuldade, eles vão lembrar que nós fazíamos isso. A prática da oração, a prática do clamor, a prática da busca é importantíssimo para testemunhar. Quando nós passamos por dificuldade, quando nós passamos por adversidade, quando os nossos filhos, os nossos netos, quando as gerações veem que nós estamos ali buscando a face do Senhor, independente da circunstância, eles aprendem. E mesmo que eles não tenham essa prática, no momento em que eles tenham as dificuldades, eles vão saber o caminho. E foi isso que os filhos de Israel fizeram. Eles lembraram que Deus, ele foi com seus antepassados. Deus foi com seus pais. E seus pais buscaram a face do Senhor e se refugiaram no Senhor e eles obteram vitória. Então eles fizeram a mesma coisa. Eles buscaram a face do Senhor. Eles clamaram, eles oraram, eles pediram, eles manifestaram o arrependimento por ter se contaminado com os deuses daqueles povos. E eles voltaram ao caminho que eles deveriam seguir.
Glorificado seja o santo nome do Senhor. E Deus, como sempre, como lhe é peculiar, ele mandou um profeta responder o clamor e as orações e advertiu-os que ele tinha tirado o povo do Egito, o povo da servidão, tinha dado todas aquelas terras. E aquelas terras eram santificadas, eram terras que davam terra próspera, terra que davam fruto àquele povo de Israel, ao povo de Deus. Mas eles se contaminaram, eles se subestimaram com aqueles outros povos. E o que aconteceu? Aí eles tomaram conta daquela terra que ao invés de ser uma terra santa, uma terra próspera, uma terra abundante, ela se tornou contaminada. E ali eles começaram a saquear Israel e começaram a trazer prejuízos para Israel ao ponto deles ficarem enfraquecidos e debilitados. Glorificado seja o santo nome do Senhor. E ali Deus manda um anjo que fica então ali assentado debaixo de um carvalho em Ofra, ali que pertencia a Joás, né, o pai de Gideão, em Ebzierita. E o nosso Gideão, o homem que nós vamos falar nesta manhã, ele estava ali malhando trigo no lagar. Ele estava malhando trigo no lagar, mostrando ali a diferença. A diferença. Havia um propósito no coração de Gideão. Ele não estava ali por estar. Ele não estava ali simplesmente porque não tinha um foco, não tinha um propósito na vida dele. Ele tinha um propósito. Enquanto os outros estavam nas cavernas, eu não sei se ali tinha mais alguém ali com Gideão, as Sagradas Escrituras não falam, mas nós sabemos que as Sagradas Escrituras, ela cita que Gideão estava malhando trigo no lagar. Então, ao invés de estar ali nas covas e dentro das cavernas, para se esconder dos midianitas e dos inimigos, Gideão estava malhando o trigo, aquilo que ele tinha semeado, aquilo que ele tinha plantado, e ele estava ali malhando no lagar. Ele estava escondido num lugar estratégico, onde ele sabia que os midianitas, que os povos do Oriente, eles não iam procurar ali a semeadura, o fruto da terra. Não, eles iam procurar aonde? Lá na eira, é aonde costumava-se o povo a malhar o trigo. Mas ele estava ali, ele estava diferenciado, ele não estava acomodado. Havia um propósito dentro do coração dele. Havia algo que falava mais alto, a responsabilidade do propósito que ele tinha de alimentar o povo, de trazer o mantimento para a sua família e para o seu povo. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Então ele se diferencia, ele passa a chamar a atenção de Deus ao ponto do anjo lhe aparecer e lhe dizer: Deus é contigo, homem valente. Aleluia, glórias a Deus. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Nós sabemos que não é porque somos valentes, porque somos corajosos, é que não nos passa o medo, não nos passa o temor de acontecer algo. Eu tenho certeza, na minha conjectura, que Gideão estava ali malhando o trigo, mas que havia um medo, um receio dos midianitas virem e o pegar ali, mas ele estava
mesmo assim, enfrentando aquela situação. E não é diferente conosco. Ainda que nós tenhamos medo, ainda que nós nos assustemos com as situações que nos sobrevêm, nós temos que enfrentá-las e buscar estratégia para que nós possamos sobreviver e conseguir vencer os obstáculos, vencer as dificuldades. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. E ele responde para o anjo: mas se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E aonde estavam as promessas, aquilo que os nossos pais, os nossos antepassados nos contavam sobre o Deus de Israel que te tirou com a mão forte da terra do Egito? Aleluia, glórias a Deus, que nos deu todas essas terras como promessa. Aleluia, glórias a Deus. Nós estamos vendo ali que Gideão não conhecia, ele não tinha intimidade com Deus de Israel. Ele sabia do que os pais tinham contado, do que os seus antepassados deixaram. E não é diferente com muitos de nós, com os nossos filhos, com os nossos parentes. Contamos as maravilhas que Deus faz, mas eles não têm uma intimidade, uma experiência, eles não viveram o que nós vivemos. Os pais de Gideão, os antepassados de Gideão, eles falavam sobre aquilo que tinha acontecido, mas ele não tinha uma experiência pessoal, ele não tinha uma intimidade com esse Deus que todos falavam que tinham tirado da servidão do Egito e tinha colocado eles naquela terra santificada, naquela terra próspera. Aleluia, glórias a Deus. Glorificado seja o santo nome do Senhor. E ali, Deus manifesta ali a sua grandeza para Gideão. E diz: vai nesta sua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura, não te enviei eu? Então Deus ali revela o propósito de vida que ele tinha para com Gideão. Glórias a Deus. Quando encontramos e deparamos com as sagradas Escrituras, quando conhecemos a verdade e ela nos liberta, quando nós vemos que existe um Deus poderoso que nos ama e que quer mudar a nossa história, nós entendemos o propósito que Deus tem para com a nossa vida. E viver, irmãos, viver sobre o propósito de Deus, saber que nós temos propósito em nossas vidas, muda totalmente o sentido das nossas vidas. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Quando nós sabemos o propósito que nós temos, a nossa vida, ela se fortalece e nós podemos suportar quase tudo. Mas quando não tem sentido, quando não tem propósito as nossas vidas, qualquer problema, a vida fica insuportável. Aleluia, glórias a Deus. Por isso é importante, é preciso que nós tenhamos propósito na nossa vida. Havia uma esperança, havia um propósito no coração de Gideão. Gideão foi para o lagar, ali malhar o trigo, porque havia uma esperança dele malhar aquele trigo e levar para o mantimento. Havia uma esperança, havia uma motivação, havia uma luta dentro dele de sobrevivência, de sobreviver àquela situação que ele estava vivendo. Aleluia, glórias a Deus.
Então, se você perdeu essa esperança de lutar, de conquistar, de mudar essa situação, essa circunstância que você está vivendo, não desista. Não desista. Há solução para o teu problema. Há solução para a tua adversidade. Há solução para a tua vida. Glorificado seja o santo nome do Senhor. E a primeira solução que você precisa encontrar, que eu preciso encontrar, é saber o propósito que Deus tem para a nossa vida. É saber o propósito de vida que eu tenho para mim, para que a minha vida tenha sentido. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Conhecer o propósito que Deus tem para a nossa vida, conhecer o nosso propósito de vida, simplifica a nossa vida. Aleluia. Faz a nossa vida se tornar mais simples. Aleluia, porque a gente sabe aonde nós queremos chegar. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Aleluias. Conhecer o propósito da nossa vida vai nos ajudar, né, a saber aonde é o meu lugar. Aleluia, glória a Deus. Aleluias. Glórias a Deus, glorificado seja o santo nome do Senhor. Ebanassuriandalai rabachai. Saber o meu propósito vai ajudar a estabelecer as minhas prioridades. As minhas prioridades. Amém? Glórias a Deus. Vai fazer eu concentrar o esforço para aquilo que é importante. Aleluias. Gideão sabia que o importante ali era ele guardar o trigo para mantê-los vivos, para manter a sua família, o seu povo alimentado. Aleluias. Então, você saber o teu propósito vai concentrar energia para você. Você vai priorizar aquilo que realmente tem que ser priorizado. Você não vai devagar assim, não vai ficar em devaneios. Aleluia, glória a Deus. Ele vai te fazer ter um foco. O inimigo, ele tem uma estratégia de colocar problemas, colocar situações para nos distrair do foco aquilo que realmente Deus tem para nós. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Mas saber o propósito da minha vida me faz saber priorizar aquilo que realmente tem importância para a minha vida, para o meu propósito. Saber o teu propósito, saber o meu propósito, vai fazer com que eu tenha motivação. Vai fazer com que eu tenha alegria, entusiasmo. Vai fazer com que eu tenha energia. Saber o propósito vai fazer com que eu levante pela manhã e já animado de trabalhar, de fazer aquilo que tem que ser feito, para que o foco, para que aquilo, segundo o propósito que eu tenho de realizar, consiga chegar ao meu foco, ao meu resultado. Gideão, ele tinha o propósito de malhar, então ele levantou ali, todos estavam escondidos, todos estavam dentro da cova, mas ele foi para ali malhar o trigo. Ele estava trabalhando no foco, naquilo que ele queria realizar. E isso chama a atenção de Deus. Quando somos focados, quando sabemos o que queremos, quando temos propósito, Deus, ele faz
com que nós realizamos e chegamos à conquista daquilo que queremos. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Conhecer o propósito nos faz preparar para a eternidade. Aleluia, glórias a Deus. Conhecer o nosso propósito, o propósito da eternidade, o propósito de saber o que Deus tem preparado para nós, glorificado seja o santo nome do Senhor, aleluia, nos faz não nos preocupar com aquilo que as pessoas pensam, aquilo que as pessoas acham. Muitas das vezes estamos no meio do trabalho, estamos no meio do ambiente de trabalho ou familiar, ou até mesmo da vizinhança, das outras pessoas. E nos preocupamos com o que as pessoas pensam a nosso respeito. E isso nos faz, muitas das vezes, contaminar, sair do foco, sair daquilo que Deus tem para a nossa vida. Quando nos sentimos escarnecidos, quando nos sentimos criticados. Mas quando nós não nos preocupamos com o que as pessoas falam ao nosso respeito, mas sim aquilo que Deus quer para a nossa vida, aquilo que Deus pensa e diz ao nosso respeito. Essa tem que ser a nossa preocupação para chegarmos à eternidade. Não podemos nos preocupar com aquilo que as pessoas dizem ao nosso respeito, ou que falam ao nosso respeito, ou que pensam ao nosso respeito. Precisamos nos preocupar. O que pensa o Senhor ao meu respeito? O que pensa o Senhor ao teu respeito? O que diz o Senhor para nós neste dia? O que diz, o que fala o Senhor ao nosso respeito? Glorificado seja o santo nome do Senhor. Nós podemos ver que Deus depara com Satanás lá no livro de Jó e ele diz: viste o meu servo Jó, homem correto, homem reto, que se desvia do mal. Aleluia! Glórias a Deus, que Deus possa, neste dia, nos dar esta graça dele olhar para nós e se alegrar e dizer ao nosso respeito que somos retos, que somos íntegros, que estamos nos desviando do mal. Aleluia, glórias a Deus, glorificado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Olhar para o nosso propósito nos faz vencer as nossas impossibilidades. Quando Gideão depara com o anjo, que o anjo diz que ele é valente e que ele era com ele, ele olha para as impossibilidades. Quando ele diz que ele livraria Israel das mãos dos inimigos, das mãos dos midianitas, ele diz: Senhor, mas a minha família é a mais pobre de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Ah, Senhor, aleluia. Glorificado seja o teu santo nome. Quantas vezes, irmãos, nós nos sentimos tão bem impossibilitados, tão pequeninos, aleluia, tão limitados, aleluia, glórias a Deus. Mas o anjo responde para Gideão, aleluias, glória a Deus. Não é de você que eu estou falando, Gideão. Eu estou falando de mim. Oh, glória a Deus. Ramanai, demanto e decobaná. Suriandalai, rabachai. Labastúria, labachéia. Deus não está falando de mim, de você. Deus está falando dele. Aleluia! Porque quando ele está dentro de nós, quando ele é conosco, quando ele está na nossa vida, quando nós recebemos o propósito que ele tem para nossas vidas e nos agarramos a este propósito, Deus,
Ele nos faz vencer, ele nos faz mais do que vencedores, conquistadores, vitoriosos, assim como Gideão foi. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. E ele diz para Gideão, aleluia, glórias a Deus, aleluias. Já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Aleluia, olha que promessa maravilhosa, olha que promessa gloriosa, que já que ele estava com Gideão, ele ia dar condição a Gideão de ferir os midianitas, aqueles milhares de homens, como se fosse um só. Oh, glórias a Deus, aleluia! Esse é o nosso Deus, o Deus dos exércitos, o Deus que não perde batalha. Ei, irmão, ei, irmã, é desse Deus, é esse Deus que é o nosso Deus, que eu estou te falando nesta manhã, que a tua batalha não é tua, a tua batalha é do Senhor, aleluia, e Ele ferirá os teus inimigos como se fosse um. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Não tema, não tema a tua adversidade, não tema o teu problema, se é na saúde, se é familiar, se é financeira, se é espiritual. Eu não sei qual é o teu problema, mas eu sei que o nosso Deus, Ele é o Deus de conquista, o Deus que vence a guerra por nós. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Aleluia! Ele não está falando comigo e contigo nesta manhã sobre nós. Ele está falando contigo sobre ele. Você pode não conseguir resolver o teu problema, mas ele consegue, ele fará você resolver o teu problema. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Ele está falando sobre ele nesta manhã para com o teu coração, para com a tua vida. Aleluia, glórias a Deus. Creia, creia, somente creia e veja a glória de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Glorificado seja o santo nome do Senhor. E aí Gideão vai preparar o quê? Uma oferta. Aleluia. O salmista Davi diz que ele não poderia chegar à presença do Senhor sem uma oferta. Aleluia. É por isso que temos que ofertar. Aleluias. Glórias a Deus. Muitos criticam os crentes porque levam dízimo, porque levam ofertas à igreja, porque fazem sacrifícios a Deus, ao Deus vivo. E dizem que é para os pastores, que é para lideranças das igrejas. Mas nós sabemos que nós não podemos nos apresentar ao Senhor de mãos vazias. Ei, qual é a tua oferta nesta manhã? É um coração quebrantado? O Senhor, Ele não desprezará. Qual é a tua oferta? A tua oferta é um louvor, é uma adoração, é um jejum? A tua oferta é a leitura, é a meditação? É você estar aqui comigo neste vídeo? Qual é a tua oferta nesta manhã, neste dia para o Senhor dos Exércitos? E ele foi lá e preparou, diz a palavra, que ele toma carne, toma bolos, asmo, põe sobre a penha e derrama em cima do caldo, porque ele leva para o anjo comer e ele manda. E logo a seguir, o que acontece? Estendeu o anjo a ponta do cajado que trazia e tocou nos bolos asmos. Então subiu o fogo e consumiu a carne, os bolos, os anjos do Senhor e desapareceu da sua presença. Oh, glórias a Deus, aleluia, glorificado seja o santo nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Que coisa linda, irmão, quando nós apresentamos algo ao Senhor e Ele recebe, sobe aquele fogo, você sente a presença, o fervor. Eu estou sentindo o poder de Deus aqui neste vídeo. Glórias a Deus, aleluias.
E não é diferente contigo quando tu apresenta algo ao Senhor significativo. Quando tu apresentas o Senhor de todo o teu coração, algo ao Senhor para agradá-lo, o Senhor recebe como incenso as suas narinas. Aleluia, glórias a Deus. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. E logo ele temeu, porque dá aquele temor quando nós damos verdadeiramente a nossa face diante do nosso Deus, que nós vemos o quão nós estamos lidando com um Deus poderoso, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Shalom. Nós trememos verdadeiramente, foi assim que Gedeão se sentiu. Aleluia, glórias a Deus. Mas o Senhor disse, não tema. Sabe quantas vezes o Senhor fala nas Sagradas Escrituras para nós não temas? 365 vezes. São 365 dias da nossa vida que nós amanhecemos, ele diz, não temas. Amanhecemos no outro dia, não temas. Amanhecemos no outro dia, não temas. Aleluia, glórias a Deus. Deus misericordioso e bom, glorificado seja o santo nome do Senhor. E ali, ele fez um altar para o Senhor. E lhe chamou aquele altar. Amém. Glorificado seja o santo nome do Senhor. O Senhor é a paz. Aleluia, glórias a Deus. Quando entendemos o propósito, o chamado que Deus tem para nossas vidas, nós sentimos paz, nós temos sim significado para a nossa vida. Aleluia. E diz a palavra do Senhor que ainda até hoje está o altar em Ofra, que pertence aos biezeritas, ou bizieritas. Aleluias. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Aleluias. Até hoje pertence aos abiezeritas, o altar do Senhor, mostrando que Ele é a nossa paz. Receba a paz do Senhor Jesus Cristo em tua vida nesta manhã, neste dia, para a honra, para a glória, para louvor, para a adoração do teu nome, do seu santo e glorioso nome. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluias. Entenda que Deus tem propósito na tua vida. Deus tem um chamado na tua vida. E para que a tua vida faça sentido, para que a tua vida tenha significado, tenha relevância, é necessário que você abrace este chamado, este propósito e viva em paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus.